Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo no canal e é o seguinte: a esposa do ministro Alexandre de Moraes está furiosa. Ela está cuspindo fogo porque acabou sendo atingida em cheio pelas medidas tomadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump suspendeu os vistos de Alexandre de Moraes, de outros 7 ministros do STF, do procurador da República Paulo Gonet e de muitas outras pessoas consideradas inimigas do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre elas a esposa de Alexandre de Moraes. E isso não acaba aqui. Além da suspensão dos vistos, eles podem sofrer outras sanções, entre elas serem enquadrados na lei Magnitsky, que é algo que ninguém quer, pois a pessoa é praticamente excluída do sistema financeiro mundial. Caso isso realmente aconteça, Moraes e sua esposa terão seus bens congelados nos Estados Unidos e não poderão fazer operações financeiras em solo americano, na Europa e até mesmo no Brasil. Eles terão muita dificuldade com cartões de crédito, por exemplo. Ou seja, a vida da pessoa vira um verdadeiro inferno. Mas você pode estar se perguntando, o que a esposa do ministro Alexandre de Moraes tem a ver com isso? E a resposta é simples. A esposa de Alexandre de Moraes é uma famosa advogada. Ela comanda um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil e o governo americano entende que ela foi muito beneficiada por toda a situação que o ministro Alexandre de Moraes está tendo contra Bolsonaro. Por conta das atitudes de Moraes, o escritório de sua esposa está bombando e ela está ganhando muito dinheiro, pois afinal, ela é a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos, sob o comando do presidente Donald Trump, anunciou sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, a advogada Viviane Barsi. A principal medida é a revogação imediata do visto do casal, além de possíveis penalidades econômicas. Segundo autoridades norte-americanas, Viviane Barsi estaria sendo favorecida pela atuação de Moraes no STF, o que levantou suspeitas sobre o conflito de interesses. Viviane comanda o escritório Barsi de Moraes. E Washington avalia que a maior parte da renda do casal estaria ligada à atuação dela na área jurídica. Além da suspensão do visto, a Casa Branca avalia aplicar punições com impacto financeiro direto à advogada e pode estender a medida a outras esposas de ministros do STF que também atuam na área jurídica, como é o caso das mulheres de Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Mas eu vou fazer um resumo para você desses acontecimentos para você entender exatamente o que aconteceu. Após perder a eleição para Lula, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Ele ficou tão chateado que nem quis passar faixa para o Lula. E como todo mundo já sabe, dia 8 de janeiro a galera invadiu o Planalto, invadiu o STF. E o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou sendo indiciado por tentativa de golpe de Estado. Coisa que ele nega veementemente. Ele sempre falou que não tentou dar golpe nenhum. Mas o Lula e o STF não querem nem saber. Eles querem prender Bolsonaro de qualquer forma. Diante disso, Bolsonaro mandou seu filho Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos numa missão. E a missão é a seguinte: mostrar ao presidente americano Donald Trump e ao mundo a perseguição política que a direita vem sofrendo no Brasil. E olha, isso não é exclusividade da direita. Quando Lula estava preso, a esquerda fez a mesma coisa. Políticos influentes da esquerda foram para a Europa, para os Estados Unidos, denunciar as perseguições que Lula estava sofrendo naquele momento. Essa era a narrativa deles. Porém, na vez do Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, do STF, está considerando que isso é um crime, que Bolsonaro está atentando contra o Estado. O Eduardo Bolsonaro pegou uma licença de 4 meses do seu cargo de deputado federal e está lá nos Estados Unidos. Passou-se então o primeiro mês, o segundo, o terceiro. Somente agora no 4º mês que ele conseguiu que Donald Trump tomasse uma posição. Ele começou apenas com palavras, criticando o STF em sua rede social. Porém, como isso não adiantou praticamente nada, ele tomou uma medida mais enérgica, taxou o Brasil em 50%. Isso foi uma medida muito pesada que o Trump tomou contra o Brasil, e ele deixou muito claro que estava fazendo isso, não só, mas também por causa da perseguição que o governo Lula e o STF estavam infringindo a Bolsonaro. Mas foi aí que Alexandre de Moraes ficou realmente furioso e impôs duras medidas cautelares a Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, gente. A defesa de Bolsonaro se pronunciou, eles ficaram indignados com isso, porque, segundo eles, Bolsonaro vinha cumprindo todas as medidas impostas pela justiça. Mas foi aí que o caldo engrossou, porque Trump entendeu que isso foi uma afronta por parte de Moraes.
Diante disso, ele ordenou o cancelamento dos vistos de Moraes, de outros 7 ministros do STF, Paulo Gonet e também da esposa de Moraes. E o presidente Lula saiu em defesa do STF e do seu colega Alexandre de Moraes. O presidente Lula prestou solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que teve o visto norte-americano revogado por uma decisão do governo de Donald Trump. Em nota, o presidente Lula declarou que nenhum tipo de intimidação ou ameaça irá comprometer as instituições nacionais e reafirmou: a interferência de um país no sistema de justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações. Mas é o seguinte, não é todo mundo desse meio que está a favor do que Moraes está fazendo. E um exemplo claro disso é o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Ele afirmou em entrevista que Moraes está passando dos limites. Moraes extrapolou todos os limites cabíveis. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes vem forçando a mão em suas decisões na corte e que pode vir a sofrer consequências dependendo de como for a renovação do Senado nas eleições de 2026. Mello afirmou que muitas das decisões de Moraes, como das penas aplicadas aos envolvidos do 8 de janeiro, são exageradas e que não se pode interpretar a Constituição de acordo com o momento da decisão. E olha, galera, teve um fato curioso. A cantora Fafá de Belém, em um dos seus shows, acabou citando a tornozeleira do Bolsonaro. E o mais curioso é que enquanto ela falava da tornozeleira, ela soltou uma gargalhada assustadora. Confere aí pra você ver. Olha a tornozeleira aí, gente! E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que eles não prendem Bolsonaro logo? Eu vou te falar a verdade, tem muita gente do próprio PT que é contra a prisão do Bolsonaro. Porque se prender o Bolsonaro agora, ele se transforma numa espécie de Marte. E algumas pessoas do próprio PT acreditam que isso não é bom para Lula. Afinal de contas, metade do país apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro e acredita que isso é uma grande injustiça que está acontecendo, que é uma grande perseguição por parte do STF e também do próprio governo. Mas como vai ficar a situação de Eduardo Bolsonaro, visto que os 4 meses de licença que ele pegou termina hoje? Então acabou a licença do Eduardo Bolsonaro. Então ficamos por aqui, galera. Qualquer nova informação sobre esse embate Moraes e Trump, você vai ficar sabendo aqui no canal do Professor Elias, notícias e atualidades. Grande abraço e até a próxima.